Tudo bem, meus queridos friends? Como vocês estão? Tô aqui com meu suquinho de laranja. Como vocês estão? Estão gostando das regras do Jordan Peterson? O que vocês estão achando? Diga. Parece tudo muito difícil ou não? Porque assim, se você não viu as análises anteriores, é muito importante que volte nas outras 7 regras e assista. É muito legal, gente. Eu tô fazendo uma bela análise para que você conheça a obra mesmo sem ter lido. Você vai ouvir minha análise e já vai saber do que se trata, né? O que o autor fala, de acordo com os trechos que eu leio. Então, assim, vale muito a pena você ouvir as regras de como você pode ordenar a sua vida. Parece difícil para vocês? Às vezes ele fala ali várias coisas, olhe para si, busque o que é significativo, faça isso. Aí você fala, meu Deus, mas é tanta coisa que eu preciso fazer, ainda mais se sua vida não tá tão em ordem assim, que você fica um pouco perdido. Mas você vai perceber que o Jordan Peterson, ele, em várias regras, ele fala assim, olhe para algo da tua vida e perceba o que você é capaz de consertar. Ele vai falar para você, olha para uma coisinha na tua vida e perceba o que você pode fazer hoje para terminar o seu dia melhor do que você acordou. Dentro dessas regras. Isso é muito legal. Você pode encontrar uma pequena coisa. Mas eu não tô encontrando. Então você não tá mirando baixo o suficiente. Você precisa mirar mais baixo, uma coisa menor ainda. Coisa que você pode fazer para terminar seu dia sendo melhor do que você foi ontem, que você não fazia. Dentro daquilo que a gente conversou, tá bom? A 8ª regra, nós falamos sobre dizer a verdade. Chama diga a verdade ou pelo menos não minta. Uma vez eu aprendi com o professor Olavo e ele fala que a verdade ela é mais fácil, porque ela é uma pura criação da mente, enquanto a verdade ela precisa, você não sabe o que vai acontecer quando você diz a verdade. Você não sabe porque na mentira você está tentando controlar uma situação, manipular uma situação. E na verdade não, você não sabe o que pode acontecer ao dizer a verdade. Porque ela é uma pura criação da mente. Jordan Peterson vai começar dizendo, manipule o mundo. Podemos usar as palavras para manipular o mundo para que ele nos dê o que queremos. Este é o significado de politicagem. É distorcer a realidade. É uma especialidade dos marqueteiros, vendedores, publicitários, pick-up artistas utópicos, imbuídos de slogan e psicopatas, todos inescrupulosos. É o discurso no qual as pessoas se engajam quando tentam influenciar e manipular os outros. Muitos autores, como Freud, Adler, que é um psicólogo também austríaco famoso, quem mais ele cita aqui? Ele fala muitos grandes nomes, falaram que existiam as mentiras da vida. Aparentar ser competente, subir minha posição na hierarquia de dominância, evitar a responsabilidade, ganhar créditos pelas ações dos outros, conseguir o máximo de atenção, assegurar que todos gostem de mim, colher os benefícios do martírio. Ele fala que esses autores chamam de mentiras da vida. Exemplos. Mas ele fala que alguém que vive da mentira da vida tenta manipular a realidade através da percepção do pensamento e da ação, para que apenas um resultado minuciosamente desejado e pré-definido tenha permissão de existir. Uma vida assim é baseada, consciente ou inconscientemente, em 2 premissas. A primeira é que o conhecimento do momento é suficiente para definir o que é bom, de forma inquestionável, mesmo no futuro distante. A segunda é que a realidade seria insuportável se a deixássemos à própria sorte. A primeira hipótese é filosoficamente injustificável. O que você busca no momento pode não valer o esforço de ser alcançado, assim como o que você faz no momento pode ser um erro. A segunda é ainda pior. Ela é válida apenas se a realidade for intrinsecamente intolerável e ao mesmo tempo puder realmente ser manipulada e distorcida. Esse discurso e pensamento requerem a arrogância e a certeza que a genialidade do poeta inglês John Milton identificou como pertencentes a Satanás.
o anjo da ordem mais elevada de Deus que fracassou espetacularmente. A faculdade da racionalidade inclina-se perigosamente em direção ao orgulho. Tudo o que sei é tudo o que precisa ser sabido. O orgulho se apaixona pelas próprias criações e tenta torná-las absolutas. Há outro problema também fundamental nas mentiras da vida, especialmente quando são baseadas no evitamento. Um pecado de ação acontece quando você faz algo que sabe que é errado. Um pecado de omissão acontece quando você deixa algo de ruim acontecer, quando poderia ter feito algo para evitá-lo. O primeiro é considerado classificalmente como mais grave do que o segundo, do que o evitamento. Não estou tão certo disso. Considere aquela pessoa que insiste que tudo está certo em sua vida. Ela evita o conflito, sorri, faz tudo o que pedem para ela fazer. Encontra seu nicho e se esconde ali. Não questiona a autoridade, nem aparenta suas ideias e não reclama quando é maltratada. Ela se empenha pela invisibilidade como um peixe bem no meio do cardume. Mas uma secreta inquietação corrói o seu coração. Ela ainda está sofrendo, porque a vida é de sofrimento. Ela está solitária, isolada e frustrada. Contudo, sua obediência e auto-obliteração eliminam todo o significado de sua vida. Ela não se tornou nada além de uma escrava, uma ferramenta a ser explorada pelos outros. Ela não consegue o que quer ou precisa porque isso significaria falar o que pensa. Então não há nada de valioso em sua existência para contrabalancear os problemas da vida e isso a deixa doente. Os encrenqueiros barulhentos podem ser os primeiros a desaparecer quando a instituição a que você serve fraqueja ou se omite, mas são os invisíveis os próximos a serem sacrificados. Se você não se revela para os outros, você não vai se revelar para si mesmo. Isso significa apenas que você suprime quem é. E embora também signifique isso, significa muito do que você poderia ser, nunca será forçado pela necessidade a ser revelado. Se trair a si mesmo, se disser coisas falsas, se agir de acordo com uma mentira, você enfraquece seu caráter. Se tiver um caráter fraco, a adversidade o derrubará quando surgir, e ela surgirá inevitavelmente. Vai tentar se esconder, mas não haverá mais nenhum lugar em que se esconder, e então você se verá fazendo coisas terríveis. Apenas a filosofia mais cínica e sem esperança insiste que a realidade poderia ser melhorada pela falsificação. Essa filosofia julga o ser e o torna como iguais e os considera falhos. Ela denuncia a verdade como insuficiente e o homem honesto como iludido. É uma filosofia que tanto ocasiona quanto justifica a corrupção endêmica do mundo. A mente orgulhosa e irracional, confortável com sua certeza, enamorada pelo seu brilhantismo, é facilmente tentada a ignorar o erro e varrer a sujeira para baixo do tapete. Os filósofos existencialistas literários, começando por Kierkegaard, conceberam esse modo de ser como inautêntico. Uma pessoa inautêntica continua a perceber e agir de maneira que a própria experiência demonstrou sendo falsas. Ela não fala com a própria voz. E aí, olha o que interessante. A mentira, ele diz que enfraquece o nosso caráter, enfraquece quem nós somos. Eu lembro que uma vez eu fui atender um rapaz, e esse rapaz, ele veio com inúmeros problemas. E um desses problemas que ele me trouxe foi que mentia muito, assim, ele mentia por bobeira. Ele era tão compulsivo em mentir que, por exemplo, o pai dele perguntava se ele estava num lugar, ele falava que estava em outro. Ele falou, não sei porque eu faço isso, mas eu sempre faço. E, enfim, ele me trouxe vários problemas na época. E de tudo que ele me trouxe, a primeira coisa que eu falei para ele é que, como exercício, nós íamos, então, tentar parar de mentir. E se ele não conseguisse dizer a verdade, pelo menos era para ele não dizer nada, não mentir. Entende? Diga a verdade ou pelo menos não minta. E aí nós começamos a fazer esse trabalho em terapia. E aí quando ele voltou para a sessão, foi muito interessante, porque várias coisas da vida dele se resolveram, desses problemas que a gente estava trabalhando, que a gente ia trabalhar, justamente porque ele parou de mentir. A vida dele começou a ter mais ordem, entende? Então, as pessoas confiam mais em você, elas percebem muitas vezes quando você está simulando, quando você está manipulando, entende? Eu acho muito legal quando
Chega e fala, deixa eu perguntar pra fulana, porque fulana não mente, porque fulana é sincera, ela realmente fala. Então as pessoas confiam nesse caráter. E a mentira, ela é como eu disse, quando a gente fala de algum vício, ou seja, da mentira, ou não, ou uma descaracterização de nós mesmos, a gente tende a achar que, não, é só um probleminha. O que a gente precisa entender é que um abismo leva a outro abismo. O que isso significa? Que um problema leva a outro e vai gerando outros problemas maiores. Dostoiévski fala isso nos Irmãos Karamazov, quando ele fala, sobretudo, não minta. Quem mente é o primeiro a se ofender. Porque a pessoa que mente a si mesmo, ela passa a acreditar na própria mentira. Porque você já ouviu que uma mentira repetida, às vezes, ela te convence. E você passa a acreditar que aquilo é verdade. Então, ela passa a acreditar a pessoa vive na mentira. E ela conta tanto aquilo que ela passa a acreditar naquilo. Mas ela sabe lá no fundinho que a coisa tá errada. Só que daí ela para de respeitar a si e aos outros. Justamente por quê? Por causa de uma mentira. Ela passa por causa da falsificação de quem ela é. Ela não tem mais respeito. E quem não respeita mais a si e os outros, deixa de amar. E para fugir disso tudo, o que lhe resta é entregar aos gozos grosseiros. É isso. E aí ele fala tudo isso por causa de uma mentira. A mentira, ela não para em si mesmo. Um abismo leva a outro abismo. Nós ficamos mais fortes, nos fortalecemos quando nós somos verdadeiros. Aconteceu algo há muito tempo e você sabe que você sempre tende a dizer a verdade. Alguém chega e fala algo, a tua ação foi essa. Você me disse aquilo. Você sabe que aquilo não é verdade, você não diria o que não é verdade. Então você diz, não, eu não disse. Porque se eu tivesse dito, eu saberia. Por quê? Porque você diz a verdade e você sabe o que sai da sua boca. Então isso é muito interessante, você viver na verdade. Já observei repetidamente a transformação da simples miséria existencial em um total inferno por causa da traição, por causa da falsidade. Ele vai dizer, porque é isso. Se prestar atenção no que faz e diz, aprenderá a sentir um estado de conflito interno e fraqueza quando se comportar ou falar mal. É uma sensação internalizada, não um pensamento. Sinto uma sensação ruim de conflito em vez de segurança e força quando sou imprudente com minhas ações e palavras. Se prestar atenção ao buscar algo, você caminhará em direção ao seu objetivo. Porém, ainda mais importante, obterá a informação que permite que o próprio objetivo se transforme. Um totalitário nunca pergunta, e se minha ambição atual for um erro? Pelo contrário, ele a trata como um absoluto. Ele se torna seu Deus para todos os efeitos. Ela constitui seu valor supremo. Regula suas emoções e seus estados motivacionais, determinando seus pensamentos. Todos servimos às nossas próprias ambições. Nessa questão, não existem ateus, existem apenas pessoas que sabem e que não sabem a qual Deus servem. Se você distorcer tudo de forma total, cega e voluntária para a realização de um objetivo e apenas dele, nunca conseguirá descobrir se algum outro objetivo serviria melhor a você e ao mundo. É isso que você sacrifica quando não diz a verdade. No entanto, se disser a verdade, seus valores se transformam à medida que você progride. Se você se permite ser informado pela realidade que se manifesta ao lutar para seguir em frente, suas noções do que é importante mudarão. Você se reorientará, às vezes de forma gradativa, em outras, repentina e radical. Imagine o seguinte, você vai estudar engenharia porque é isso que os seus pais querem, mas você não quer. Desenvolver objetivos contrários aos seus próprios desejos leva à desmotivação e ao fracasso. Você lutará para se concentrar e disciplinar, mas não funcionará. Sua alma rejeitará a tirania da sua vontade. Por que você está cedendo? Talvez não queira decepcionar seus pais, embora se fracassar, esse será o resultado.
Pode ser que não tenha coragem para o conflito necessário a fim de libertar a si mesmo. Talvez não queira sacrificar sua crença infantil na onisciência dos pais, desejando devotamente continuar acreditando que há alguém que o conheça melhor do que você mesmo e que também sabe tudo sobre o mundo. Você quer ser protegido contra a solidão cruel da existência do ser individual e sua decorrente responsabilidade. Isso tudo é muito comum e compreensível, mas você sofre porque na verdade não foi feito para ser engenheiro. Chega um dia que você não aguenta mais. Você abandona a faculdade, decepciona seus pais, aprende a conviver com isso, consulta a si próprio, mesmo que isso significa confiar nas suas próprias decisões. Você faz faculdade de filosofia, aceita o fardo dos próprios erros, você se transforma em si mesmo ao rejeitar a visão do seu pai, você desenvolve a sua. Assim, conforme seus pais envelhecem, você se torna adulto o suficiente para estar ao lado deles quando precisarem. Eles também ganham com isso, porém ambas as histórias tiveram de ser adquiridas a custo do conflito gerado pela sua verdade. Como mencionado em Mateus 10:34, citando Cristo, enfatizando o papel da verdade falada. Não pensem que vir trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Ao continuar vivendo de acordo com a verdade, de maneira como se revela a você, terá de aceitar a lidar com os conflitos que esse modo de ser gera. Se fizer isso, vai amadurecer e se tornar mais responsável de formas pequenas e grandes. Você se aproximará como nunca dos seus novos objetivos, formulados com mais sabedoria, e se tornará mais sábio em sua formação ao descobrir e retificar seus erros inevitáveis. Seu conceito do que é importante se tornará cada vez mais apropriado depois de incorporar a sabedoria da experiência. Você vai parar de oscilar violentamente e caminhará cada vez mais firme em direção ao seu objetivo, um bem que você nunca teria compreendido se tivesse insistido que estava certo ou absolutamente certo lá no começo, a despeito de todas as evidências contrárias. A vida é sofrimento, declarou Buda. Os cristãos retratam o mesmo sentimento. A fé judaica está repleta de reminiscências desse conceito. A equivalência da vida e da limitação é o fato primordial e inevitável da existência. A vulnerabilidade do nosso ser nos torna suscetíveis às dores do julgamento social, do desprezo. Porém, todos esses sofrimentos, mais terríveis que sejam, não são suficientes para corromper o mundo, para transformá-lo em um inferno, do jeito que os nazistas, maoístas, stalinistas o corromperam, transformando-o em... Para a grande mentira, primeiramente precisamos da pequena, isso que nós falamos ali, que eu trouxe de Dostoiévski. E por que não mentir? O motivo é simples, as coisas desmoronam, o que deu certo ontem não vai necessariamente dar certo hoje. As coisas desmoronam, essa é uma das grandes descobertas da humanidade, e aceleramos a deteriorização natural das coisas através da cegueira, inação e falsidade. Sem atenção, a cultura se degenera e morre e o mal prevalece. Quando as mentiras ficam grandes o suficiente, o mundo inteiro se deteriora. Mas se você olhar perto bastante, a maior das mentiras é composta por mentiras menores, e essas por outras menores ainda. E a menor das mentiras é onde a grande começa. Primeiro uma mentirinha, depois várias mentirinhas para dar suporte. Depois disso um pensamento distorcido para evitar a vergonha que essas mentiras produzem. Então mais algumas para encobrir as consequências do pensamento distorcido. Então é o que é ainda mais terrível, a transformação através da prática dessas mentiras, agora necessárias em uma crença e ação automatizadas, especializadas, estruturadas e neurologicamente classificadas como inconscientes. Em seguida, ocorre o enfraquecimento da própria experiência, pois uma ação baseada em falsidade não consegue produzir os resultados pretendidos. Depois disso vem a arrogância e o senso de superioridade, que inevitavelmente acompanham a criação de mentiras bem-sucedidas, ou hipoteticamente bem-sucedidas, e aqui reside um dos grandes perigos. Aparentemente todos são enganados, então todos são idiotas, menos eu. Todos são idiotas enganados por mim, então posso me safar do que eu quiser. Finalmente, há a proposição, o próprio ser é suscetível às minhas manipulações, sendo assim ele não merece respeito algum. O inferno vem depois, o inferno vem quando as mentiras já destruíram o relacionamento entre o indivíduo, ou o Estado, ou a própria realidade. As coisas desmoronam, a vida se degenera, tudo se transforma em frustração e decepção. A esperança trai consistentemente,
O indivíduo enganador desesperadamente sinaliza o sacrifício como Caim, mas não consegue agradar a Deus. Torturado pelo fracasso constante, o indivíduo se torna amargo. A decepção e o fracasso se juntam e produzem uma fantasia. O mundo está empenhado em meu sofrimento pessoal, em minha queda particular, em minha destruição. Eu preciso, eu mereço, eu devo ter minha vingança. Esse é o portal do inferno. É quando o submundo, um lugar terrível e desconhecido, transforma-se na própria miséria. Dizer a verdade é levar a realidade mais habitável ao ser. A verdade constrói edifícios que podem durar 1000 anos. A verdade alimenta e veste os pobres e gera nações ricas e seguras. A verdade reduz a terrível complexidade de um homem à simplicidade de sua palavra para que se torne um parceiro e não um inimigo. A verdade faz com que o passado se torne passado apenas e faz com que o uso das possibilidades das possibilidades futuras. Enxergue a verdade e diga a verdade. Ela não virá compartilhada de opiniões dos outros, assim como a verdade não é uma coleção de slogan nem uma ideologia. Em vez disso, ela será pessoal. A sua verdade é algo que só você pode dizer, pois é baseada nas circunstâncias únicas da sua vida. Compreenda a sua verdade pessoal. Aqui ele não está dizendo que não há verdades, cada um tem sua verdade. Ele está dizendo verdades da tua própria vida, da tua alma, do teu interior, das tuas intencionalidades. Porque senão, para a gente não confundir que então existe a verdade de cada um. Interior, sim. Interna, sim. Né? Mas isso não significa que as verdades não existam. A gente está falando das tuas circunstâncias, coisas que só você sabe. Comunique-se cuidadosamente, de forma articulada para si e para os outros. Isso garantirá a sua segurança e tornará a sua vida mais abundante agora, enquanto você habita a estrutura das suas crenças atuais. A verdade floresce sempre renovada das fontes mais profundas do ser. Evitará que sua alma murche e morra enquanto passa pela inevitável tragédia da vida. Ela o ajudará a evitar o terrível desejo de buscar vingança por essa tragédia. Se sua vida não é o que poderia ser, experimente dizer a verdade. Então, assim, olha que interessante, ele diz: uma das regras para você viver bem e você ter uma personalidade, um caráter mais estruturado, mais forte, é você viver a verdade. Como eu disse, a gente não ache que são só mentirinhas quando a gente tem esse costume de dar várias pequenas mentiras no dia. Quando a gente tem costume de falsificar sempre a realidade ao nosso bel prazer na hora de trazer aos outros. Eu sei que a intenção sobre isso é evitar alguns males ou evitar alguns problemas, mas você não permite que a verdade, mesmo desconhecida... Então, quem disse que a verdade em si, ela não é o melhor, só porque você não tem o controle dos seus resultados? Para estruturar nossa vida, falar a verdade e viver na verdade. Então, diga a verdade ou, pelo menos, não minta.